Boa noite. Obrigado pela apresentação, queria agradecer ao CRES pelo convite para a palestra. Bom, como o nome diz, eu quis trazer, por conta aí do dia a dia, em contato com estudos de viabilidade, licenciamento, aprovação de obras, reformas, e também em razão do mestrado que eu estou iniciando agora no Mackenzie, eu trouxe algumas informações desse dia a dia aqui para compartilhar com vocês, que dizem respeito à nova legislação da política urbana aqui de São Paulo, que foi atualizada, né, nos últimos anos, começando ali pelo plano diretor estratégico, depois pelos planos regionais, pela lei de zoneamento, né, como a gente conhece, e mais recentemente o Código de Obras. Então eu vou tentar trazer primeiro uma noção mais geral, né, do porquê que a gente fala plano diretor, da onde vem a legislação que no dia a dia a gente tem tanto contato, às vezes a interferência de uma com a outra pode deixar a gente um pouco confuso, mas eu sempre recomendo que a gente consulte todas e, além disso, faça uma consulta na própria prefeitura, que tem aí os seus órgãos de consulta, para conseguir fazer isso da melhor forma possível, né? Apesar da gente saber que o crescimento populacional da cidade de São Paulo já não é o mesmo que tinha aquela intensidade em algumas décadas passadas, uma pesquisa da Fundação SEAD indica que até 2050 a cidade ainda vai receber aproximadamente mais 1 milhão de habitantes. Então, isso, ao longo do tempo, implica que a cidade vai continuar se desenvolvendo, vai continuar crescendo, e daí é importante a gente ter esse dado em mente para tentar entender por que então esses planos, essa legislação é importante ao longo do tempo. Aqui eu trouxe um outro dado interessante, que é do indicador da produção imobiliária de 2002 a 2015. Como vocês sabem, a gente teve aí um período conhecido como boom imobiliário, em que, principalmente aí entre 2006 até o final de 2013, com uma ênfase bem grande em 2007, a cidade como um todo, né, aqui em São Paulo principalmente, se desenvolveu. Acredito que isso, para quem atuou nessa época, tinha contato com isso nessa época, deve ter visto. E aí, a partir de 2014, 15, uma descendência disso. Mas isso não quer dizer que a cidade parou de crescer, a cidade parou de se desenvolver. Trago essa informação novamente para dizer por que é importante, né, esse conjunto de regramentos de ordenamento da cidade, né, do uso das... Aqui mais só para contextualizar, né, um dado. Aqui é um mapa de densidade demográfica do município de São Paulo. Vocês conseguem ver que nas extremidades, né, nas porções mais periféricas da cidade, com exceção aqui do extremo sul, onde é Parelheiros, e ali na zona norte, na Serra da Cantareira, quanto mais distante do chamado centro expandido, maior a densidade. A gente tem ocupações muito caracterizadas aí por assentamentos que começaram aí principalmente na década de 70, 80, aqui na Zona Leste. Cidade de Tiradentes é um caso bem emblemático. E se vocês olharem ao longo dos rios Tietê, Pinheiros e também no eixo do Tamanduateí, a gente vê que essas várzeas, né, desses rios são áreas que ainda possuem uma espécie de vou dizer, estoque, entre aspas, onde o direcionamento do crescimento da cidade pode ser encaminhado. E essa é uma das principais estratégias do plano diretor. Para onde a cidade deve crescer de uma forma equilibrada? Para mais longe, para a gente gastar ter mais investimento em levar transporte, enfim, infraestrutura urbana para áreas mais distantes, ou tentar distribuir o emprego, a renda e também o equilíbrio social da cidade nessas áreas que ainda podem receber um incremento habitacional e econômico. E aqui, por último, eu trago esse dado aqui, que quando a gente junta aquela ideia da densidade, esses pontos em amarelo e vermelho
são as porções da cidade onde as pessoas estão mais vulneráveis à pobreza, os extremos, né, as periferias. E essa mancha roxa é onde está a concentração dos empregos formais. Vocês sabem que a cidade ela cresceu, o centro financeiro ela começou lá no centro da cidade, subiu, foi para o Centro Novo, subiu para Paulista, desceu para Faria Lima, Berrini, Chucre Zaidan e agora já está sendo quase encostando ali na represa Guarapiranga e Billings. Então, quando a gente vê essa discrepância entre a concentração de empregos e onde a vulnerabilidade social está concentrada, a gente também consegue compreender por que esse direcionamento do crescimento da cidade é importante. Então, basicamente, a política urbana ela surge para enfrentar esses desequilíbrios. Indo do macro ao micro, a gente tem, vou passar bem rapidinho, né, mas o plano diretor ele já consta ali na Constituição Federal de 88, em que a Constituição coloca que a Câmara Municipal então deve aprovar um plano diretor para que a cidade então cumpra, o território urbano cumpra a sua função social. O que é isso? Que ela tenha um uso. Todo mundo paga seus tributos, o poder público, em tese, deveria investir de uma forma com qualidade, para que a gente possa otimizar o espaço da melhor forma possível, socialmente, ambientalmente, economicamente e também do ponto de vista do adensamento populacional, para que a gente possa ter uma cidade um pouco mais compacta, com deslocamentos menores, enfim, né? Depois surge também o Estatuto da Cidade em 2001, que ele vai então regulamentar isso que a Constituição Federal de 88 indicou, né, no artigo 182, e aí surgem alguns instrumentos urbanísticos que eu acredito que vocês talvez estejam familiarizados, como temos aí a outorga onerosa, para quem já teve contato com operações urbanas, por exemplo, a transferência do direito de construir, também conhecido como TDC, o parcelamento, edificação e uso parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, que é a notificação que a prefeitura dá para quem está, por exemplo, com um imóvel sem uso há muito tempo. Então, desde uma lei federal, a gente já começa a ter o apontamento desses instrumentos que depois, aí, no dia a dia, a gente consegue ter mais contato. E aí, o que a gente chama de marco regulatório, né, esse nome marco regulatório, é o conjunto de leis que rege a política urbana aqui de São Paulo. Numa escala, vindo primeiro pelo plano diretor estratégico, depois a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, os planos regionais das prefeituras, esses 3 aprovados entre 2014 e 2016. Ano passado a gente teve a regulamentação do Código de Obras, que trouxe aí uma tentativa de simplificar uma série de questões para aprovação de reforma, construção e licenciamento. E agora que também está em andamento, é como se fosse um plano diretor na escala metropolitana, né, que é esse último plano de desenvolvimento urbano integrado, dentro da ideia de que a cidade de São Paulo é uma cidade que está fazendo o limite, né, fala-se que ela é conurbada, né, os limites dela estão encostados em outros municípios e, às vezes, os temas, as necessidades, as carências, elas ultrapassam um limite administrativo, né, um limite de município. E, então, muitas pessoas que de outros municípios vêm para o Hospital das Clínicas, então isso tem uma escala metropolitana, é um plano que está em desenvolvimento atualmente. Bem, para quem quiser consultar todo esse conjunto de regras, às vezes é um pouco difícil a gente saber onde encontra isso, mas para uma consulta assim inicial, né, e aqui tem todas as informações, tem esse portal da Prefeitura de São Paulo, que se chama Gestão Urbana, e lá vocês encontram leis, decretos, mapas, dados, quadros, o que está acontecendo na cidade em relação aos planos urbanos, novidades. É uma espécie de um portal de transparência da política urbana que foi criado em 2014, se eu não me engano, e até então é a principal fonte de consulta. Às vezes a gente não precisa ir até uma prefeitura regional, por exemplo. Dá para tirar uma dúvida aqui, que é um site até que tem uma cara bem intuitiva, acredito que seja interessante. Vou passar aqui. Também tem uma versão do plano diretor estratégico que foi criada, né, pela prefeitura há alguns anos, tem também do zoneamento e do Código de Obras. Vocês podem
Isso tenta tornar um pouco mais acessível a legislação, foi uma iniciativa aí que tentou trazer isso. E também o mapa, vamos dizer assim, o Google, né, onde a gente consegue consultar zoneamento, parâmetros de ocupação, o que pode, o que não pode, gabarito, onde tem operação urbana, onde é área protegida, é esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, se chama GeoSampa. É um Google com as camadas de toda a legislação e dados, bem interessante, linhas de transporte, que também não só servem apenas ao mercado imobiliário, mas também para consulta acadêmica, né, desenvolvimento de pesquisa. Quanto mais transparente essas informações forem, melhor, acredito que para todo mundo, né? Bom, em termos de prazo, o plano diretor que foi aprovado em 2014, ele tem que ter uma revisão que está prevista para acontecer, ser encaminhada à Câmara em 2021, e os planos, né, pensando que o plano ele ultrapassa gestões, ele é uma política de Estado e não de governo, ele tem essa dimensão de quase 16 anos, porque a cidade ela tem um tempo diferente de outros tempos, né? A gente sabe que a gente tem aí, às vezes, algumas coisas demoram 2 anos, outras 5, outras 10, então, quando a gente pensa, aí que vem a questão do plano diretor estratégico, é pensar isso a longo prazo. Então, eu vou trazer alguns destaques que eu acho que eu vou sempre tentar trazer alguns casos mais práticos, alguns exemplos, mas sempre lembrando, vale consultar todas as legislações, os decretos e também uma consultoria na prefeitura. Bom, em primeiro lugar, uma diferença que o plano diretor estratégico de São Paulo trouxe é que toda cidade, né, ou a maior parte dela, tem o coeficiente básico igual a 1. Isso quer dizer que, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 1.000 metros quadrados, né, em área construída, sem pagar nada a mais por isso. A partir do momento em que eu quiser, dependendo do quanto que a legislação permite, né, o coeficiente de aproveitamento máximo, se eu quiser, se ele estiver num terreno que ele é 4, eu puder construir até 4.000 metros quadrados, eu vou ter esse tracejado em vermelho, que é o que se chama de solo criado, ou, enfim, é o que a gente está podendo construir a mais, e esse a mais, ele é uma licença que a prefeitura te dá, e, como contrapartida, você paga uma espécie de uma taxa por isso, né? É a outorga onerosa. Então, se vocês olharem na legislação anterior, só algumas áreas você tinha o CA básico, coeficiente de aproveitamento igual a 1. Isso fazia com que, na maior parte da cidade, você tinha o CA básico maior que 1. Quando você coloca isso na maior parte da cidade, quando a maior parte da cidade pode construir apenas uma vez, aí você tem uma estratégia por trás, quer dizer, então eu vou dizer onde você pode construir mais, já que todo mundo pode construir com o mesmo coeficiente, né, na maior parte. E daí que vem a estratégia de direcionar o crescimento. Bom, essa outorga, que vira, então, vai para um caixa, né, paga, ela é calculada, enfim, tem uma fórmula, tem uma consultoria que é feita, e aí esse dinheiro ele vai para um fundo, uma espécie de um caixa municipal, e aí ele vai ter que ser reinvestido, pelo menos 30% em habitação de interesse social, pelo menos 30% em sistemas de transporte, cicloviário, coletivo, de pedestres, entre outros aspectos. Mas esse é uma estratégia que a prefeitura tem para arrecadar mais dinheiro que fica aí tarimbado para ser reinvestido em políticas públicas. Isso é importante falar. Queria trazer agora mais uma outra coisa que talvez vocês tenham tido contato. Antes de entrar nas zonas, enfim, o plano diretor também traz esse olhar mais macro, que ele separa a cidade em macro-áreas. Quando eu comentei daquilo dos vazios urbanos, onde ainda tem estoque, né, para a cidade se desenvolver, ou se desenvolver melhor, onde já é adensado, o plano diretor ele criou essa série de, eu vou dar um zoom aqui, ele criou essa série de territórios de perímetros em que, se vocês olharem ao longo dos eixos do Rio, a gente tem essas macro-áreas de estruturação metropolitana. Por que metropolitana? Porque a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, a CUPC, a Jacú-Pêssego, a Tamanduateí, as principais rodovias, elas têm uma importância metropolitana que
com uma política urbana adequada, induzem ao crescimento econômico. Então, cabe ao poder público, à prefeitura, no caso, ou até a um convênio entre várias instâncias, criar incentivos ao longo da... Vocês devem ter ouvido falar de Arco Jurubatuba, Arco Tietê, as operações urbanas também. Quem tiver mais familiaridade consegue ver que o perímetro da operação urbana Faria Lima Água Espraiada está coincidindo com esses territórios que têm uma importância metropolitana. Depois você tem as macroáreas de urbanização consolidada, que estão muito concentradas aqui, é esse vermelho um pouco mais claro, que são as áreas mais consolidadas, onde a gente está, por exemplo, aqui nos Jardins, enfim, áreas que historicamente já receberam mais infraestrutura, tem aí um grau de urbanização maior, não tem tantas carências, mas também tem incentivos para se qualificar. A gente também tem essas mais em tons amarelos, é uma espécie de uma transição em que, dentro dessas áreas, as políticas públicas vão estar mais direcionadas a reduzir aquela vulnerabilidade social que eu mostrei lá no começo. Então, como levar comércio a conjuntos habitacionais, como trazer incentivos a mais parques na periferia, como incentivar a regularização do comércio na periferia. Então, isso, e até que a gente chega, então, nas porções, nas macroáreas nos extremos, que vão desde aquelas áreas que ainda existe uma atividade agrícola, que também podem receber incentivos, que existe muito aqui na região de Parelheiros, por exemplo, até as unidades de conservação, como a Serra da Cantareira e a Serra do Mar também. Mesmo aqui no sul de Parelheiros, lá para o Fundão, também tem muita área de proteção, então nem dá para se pensar em construir, fica difícil. Tem diferentes graus de ocupação permitida. E aqui eu trouxe uma imagem bem ampliada, porque além dessas macroáreas, vocês já devem ter ouvido falar de ZEU, Zona de Eixo de Transformação, Estruturação de Eixo de Transformação. O que quer dizer? Quer dizer que, além dessas macroáreas, ao longo das avenidas e terminais de transporte de massa, é incentivado o adensamento. Por quê? Parte-se da ideia de que, se eu moro próximo a uma estação de metrô, próximo a até um corredor de ônibus, isso é interessante. Isso é interessante para mim, né, como moradora, é interessante para o mercado imobiliário e é interessante do ponto de vista da qualidade social, do equilíbrio social e do equilíbrio também dos deslocamentos na cidade. Então, eu vou mostrar um caso emblemático aqui. Então, basicamente é o seguinte: quando a gente tem corredores, como pode ser até o monotrilho, enfim, quando isso quando lá naquele site que eu mostrei tiver dito que está ativado, isso é ativado por decreto, o eixo de estruturação da transformação urbana da linha 5 do metrô está ativado. Tem que conferir se o decreto está colocando isso. Ao longo das linhas, né, dos eixos, numa margem de 300 metros para cada, são as regiões que isso vai ser incentivado, esse adensamento. E eu já mostro como que ele se dá. E no entorno de 600 metros dos terminais, né, desses pontos mais até de baldeação, nodais, isso também ocorre. Então, o que acontece? Nessas regiões que eu mostrei, as macroáreas, de estruturação metropolitana e também nos eixos, principalmente nos eixos relacionados a isso, foram estabelecidos incentivos através dos quais a contrapartida para o incorporador ou para o investidor, enfim, é um desconto na outorga onerosa. Então, eu estou dizendo, incorporador, investidor, ou enfim, até outros interessados, faça o seu empreendimento aqui próximo à linha de transporte. Ele vai me perguntar, mas e quais são os interesses? Olha, eu estou dizendo que você pode trazer mais qualidade para a cidade, mas do ponto de vista econômico, eu te dou descontos na outorga onerosa, naquilo que eu vou ter que pagar a mais por aquilo que é permitido igual a 1, né, na área construída, ou concessão de área não computável. Então,
eu ganho um pouquinho mais de cota, né? Eu ganho mais área construída. Quando eu ganho um desconto, eu digo assim, ó, você pode construir mais 20%, por exemplo. Então, você pode construir mais. Isso é interessante para, acredito que para todos. Bom, nessas áreas dos eixos, esse adensamento, por ser uma visão mais estratégica, ele não ocorre de qualquer forma. Nessas áreas dos eixos, a gente tem alguns incentivos, diretrizes e normas da forma que isso tem que ser adensado. Quem anda ali pela Rebouças já deve ter visto que muitas casas de um dos lados onde existe esse eixo já estão sendo incorporadas e virando empreendimentos imobiliários que, se não todos, a maior parte desses provavelmente vai ter. Então, quais são esses incentivos? Sempre lembrando que a contrapartida é o desconto, né, na outorga e mais área não computável. Você tem tem uma limitação de tamanho de vedação que você pode ter de um muro. Então, você pode ter uma certa quantidade, um certo comprimento de muro, mas depois você tem que ter, ou ele fica aberto, ou tem que ter uma vedação transparente, né, que você consiga ver o entorno do lote. Outro tipo de incentivo e norma também é o tamanho mínimo da testada, né? Quanto que uma face de quadra pode ter para que eu não tenha que percorrer longas distâncias até conseguir cruzar um quarteirão. É um outro incentivo, para que a gente tenha uma cidade mais na escala do pedestre. Não ocorra como em alguns lotes que eu tenho que dar, se vocês forem lá no AMB, por exemplo, você tem que dar uma volta gigantesca, né? Então, essa é a ideia, que nesses empreendimentos isso não ocorra, porque era um padrão muito comum, por exemplo, dos condomínios clube, né? Que você tinha grandes lotes, tinha que dar muitas voltas, muito muro, e aí, às vezes, do ponto de vista do pedestre, isso era muito prejudicial. Também tem um desincentivo para a vaga de garagem, não é mais obrigado a ter pelo menos uma, é o contrário, você tem uma cota de vaga por unidade habitacional, ou uma cota de vaga a cada, se eu não me engano, 70 metros quadrados em usos não residenciais. E você também tem, além da quantidade de vagas determinada, você tem um tamanho de área de garagem, é uma cota que você pode chegar. Não é simples, você não pode ter tem uma limitação da área de garagem, porque isso seria um contrassenso. Se você está adensando perto de linhas de transporte, não tem porquê, em teoria, você ter muito espaço para carros. Também tem uma largura mínima de calçada. Então, se eu moro num empreendimento que fica de frente para um corredor, essa largura mínima é de 5 metros. É uma largura muito interessante, né, para o passeio público, para você ter, enfim, até espaço para mobiliário, banca, enfim, não ficar muito apertado. E também tem nas adjacências, se não me engano, vai para 3 metros. Ainda assim, são larguras que tentam ir um pouco como a gente vê muito, né? Calçadas estreitas, o poste no meio da rua, às vezes elementos do mobiliário urbano que interferem, trazer mais qualidade para o passeio público. Também tem um tamanho de lote mínimo. O lote mínimo, ele não pode ser... ele tem um estabelecimento de lote mínimo e um estabelecimento de fruição pública. O que é fruição pública? Sempre lembrando que isso está se aplicando nos eixos. A partir de determinada metragem de terreno, você pode fazer uma doação de um miolo de quadra, por exemplo, de um miolo de lote, para que você crie galerias internas. Vou trazer o exemplo aqui, por exemplo, a Galeria Nacional, lá na Paulista. Se eu tivesse um terreno daquele tamanho, o trecho que eu ando, né, entre as lojas, ele tem que ficar permanentemente aberto, ser no nível da rua, e é uma doação, é um incentivo à doação desse passeio público, como se a calçada entrasse no lote, e a contrapartida é o desconto na outorga ou o desconto na área computável. Não vou entrar nesses pormenores, porque é uma questão mais de diretrizes. Você também tem o aumento de coeficiente de aproveitamento, que na zona dos eixos é 4. É um incentivo muito grande você poder construir até o seu coeficiente de aproveitamento ser até 4 vezes a área do terreno, né? Você está multiplicando
Por isso que é importante o coeficiente do resto da cidade ser 1, porque aí você cria um interesse para a área dos eixos. E também tem incentivos a uso misto, né? Ter comércio no térreo e fachada ativa, que é você ter o comércio não apenas no térreo, mas também na fachada, como acontecia aí muito no Centro Novo, no Centro Antigo. Pois, uma limitação de altura? Nos eixos não tem limite de gabarito. Então, e tem um instrumento bem interessante que é o seguinte, eu tenho lá um terreno de 1.000 metros quadrados nos eixos, né, de transformação urbana. E aí foi criado um instrumento que se chama cota parte máxima de terreno por unidade. É um cálculo, basicamente, um cálculo de adensamento. Ele vai te dizer quantas unidades habitacionais você pode ter naquele empreendimento, naquela incorporação, para evitar unidades habitacionais muito grandes, aquelas situações de apartamentos com 400 metros quadrados, 300 metros quadrados, porque também é um contrassenso na ideia de tentar adensar perto dos eixos de transporte. A ideia é que você possa ter mais pessoas morando e aquele mapinha que eu mostrei lá no começo de densidade também seja preenchido ao longo dos corredores. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Tem uma forma que é dada na legislação, e tem uma cota parte que é dada pelo poder público. Existem disposições transitórias, se eu não me engano, até 2019 é 30 metros quadrados por unidade. Então, isso que está grifado é o quanto de metro quadrado equivale a uma unidade habitacional naquele terreno. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados no eixo, onde eu posso construir até 4 como CA, e eu quero construir até 4 como CA, e a minha cota parte máxima do terreno por unidade é de 20 metros quadrados, cada unidade equivale a 20 metros quadrados do meu terreno, jogando na fórmula, eu tenho aí um número de 50 unidades habitacionais de aproximadamente 80 metros quadrados, que é um número ok, né? Se pensar em relação a unidades de 200, 300, 400, eu tenho mais pessoas morando naquela região. Isso é interessante também do ponto de vista imobiliário, porque você consegue aumentar o número de unidades. E, como eu tinha colocado, né, para usos residenciais, você pode ter, né, não tem mais o mínimo de vagas, mas até uma vaga para unidades habitacionais. Para usos não residenciais, se eu não me engano, nessa disposição transitória está em 60 metros quadrados. Isso quer dizer que eu consigo ter mais vagas em usos não residenciais. E também numa disposição transitória, se eu não me engano, tem a possibilidade de, por enquanto, até o ano que vem, você ter 2 vagas por unidade residencial. Isso foi uma solicitação do mercado, para se dizer, olha, essa mudança é muito brusca, a gente adaptar a unidade, então foi um acordo feito aí na época da elaboração do plano, em que até se chegar nesse ideal, que a gente adensa mais e tem menos vagas, você teria uma transição, por isso que eu digo disposições transitórias. Bom, vou trazer aqui então um exemplo. Nessa linha tracejada em vermelho, a Avenida Rebouças. Essa mancha roxa é a ZEU, né, a Zona de Estruturação da Transformação Urbana. E aqui, para o lado sentido Pinheiros, é onde a gente está vendo uma série de transformações, né? Essa zona, ela, a partir do momento que ela existiu, ela trouxe o interesse do mercado e a gente já vê mais ou menos, o plano diretor é de 2014, então 3, a legislação de uso do solo é de 2016, 2 a 4 anos a gente já começa a ver algumas mudanças, por isso que a revisão é só lá em 2021. Então, até trouxe aqui essa notícia, né? A Avenida Rebouças começa a mudar de cara e ganhar mais vida. Então, a gente começa a ver, se vocês olharem lá, vocês vão ver que são empreendimentos que, por exemplo, tem cinema, tem unidades menores, tem uso misto, tem comércio no térreo, alguns nem oferecem vagas. Tudo isso tem a ver com o que eu acabei de comentar. Essa legislação está estimulando esse tipo de ocupação, que vai contra vai no sentido contrário, né, daqueles condomínios muito grandes, fechados. Assim, a ideia é de você ter um empreendimento que te faça realmente ir andar pelo bairro e poder ter um estímulo, inclusive, comercial no entorno do bairro.
Vou falar rapidamente aqui, né? Toda vez que alguém quiser estabelecer para essas zonas que eu coloquei como as macroáreas de estruturação metropolitana ou outras regiões, uma política de estímulo ao adensamento, isso tem que passar por um projeto de intervenção urbana. É um diagnóstico que a prefeitura vai ter que fazer, colocar em consulta pública, também na Câmara, e vai estabelecer como que, por exemplo, uma operação urbana nova ou uma revisão teria que ser, uma operação urbana nova teria que acontecer. Como que ela vai atender a provisão de unidades habitacionais, como que ela vai se viabilizar economicamente e financeiramente, como vai ser a gestão dessa operação urbana, porque você tem que ter uma paridade entre membros, né, do poder público e da sociedade civil, para que seja o mais transparente possível. E aí sim, quando isso tiver sido aprovado, discutido e equilibrado entre as partes, né, entre os moradores e o poder público, né, aí vai se escolher, vai ser uma operação urbana, vai ser uma concessão urbanística, por exemplo, são alguns instrumentos. Aqui, por exemplo, atualmente a gente está vendo esse PIL, né, que é esse diagnóstico que tem que ser feito antes de escolher a forma que vai ser operacionalizado. Por exemplo, a gente tem aí essa situação da privatização do Anhembi, que foi proposto pelo poder público. O que acontece? A gente tem uma série de vazios lá em torno do Anhembi, né, uma região uma gleba muito grande, e a ideia é que, a partir de incentivos de adensamento, talvez alguns parecidos com esse que eu falei dos eixos, aconteça. Seriam, em tese, mais oportunidades aí para o mercado, mas ele tem que passar antes por essa definição de como vão ser esses parâmetros, discussão na Câmara, discussão pública, para que isso seja transparente. Da mesma forma, a privatização do Pacaembu tem que passar por um PIL, né, que é o Projeto de Intervenção Urbana. E eu vou falar também outros estímulos, não sei se vocês têm contato, talvez vocês tenham contato com pessoas que têm terrenos em ZEIs, né? ZEIs são as Zonas Especiais de Interesse Social, zonas demarcadas pela legislação, onde você tem que promover habitação com um custo mais acessível. E essa legislação, ela trouxe diferenciações entre ZEIs que você tem HS1 e HS2, que são as habitações de interesse social. A diferença é basicamente a faixa de salário que ela atende. Isso entra muito na conta, né, de VGV, de estudo de viabilidade. E um que o mercado também tem bastante interesse, que é o HMP, habitação de mercado popular, que aí são unidades que muitas vezes podem ser, todas elas, se não me engano, podem ser subsidiadas em programas de subsídio, e o HMP atende aí de 6 a 10 salários mínimos, né? Então são incentivos à construção também direcionada em determinadas regiões para prover moradias mais acessíveis, com diferentes faixas de salário. Então, só que tem alguns critérios. Se você tiver um terreno em ZEIs 1, que são áreas em assentamentos irregulares, por exemplo, ZEIs 2, que são terrenos vazios, glebas vazios, mas que podem ser urbanizadas. ZEIs 3, que são imóveis subutilizados. ZEIs 3 é muito comum são muito comuns no centro da cidade. Edifícios subutilizados, abandonados, são os que a gente vai mais ver no centro da cidade. E as ZEIs 4 também são glebas que podem receber provisão habitacional, mas que estão mais próximas de áreas habitacionais. E as ZEIs 5 são mais voltadas aí para incentivar o EHMP, né, que é o empreendimento de mercado popular. Esse EZEIs, EHS e EHMP é o empreendimento, é aquilo que vocês, né, enfim, clientes de vocês, por exemplo, podem se interessar em querer empreender, e ele também dá uma série de incentivos para quem vai construir nessa área. Você só tem que atender a alguns parâmetros, como, por exemplo, de ZEIs 1 a 4, pelo menos 60% tem que ser para habitação de interesse social 1, que é aquela que atende de 0 a 3 salários mínimos. Você também pode ter usos não residenciais para ter comércio, e em ZEIs 5, que atende aquela faixa de 6 a 10 salários mínimos em HMP, pelo menos 40% tem que ser de HS 1 e 2. Então, aí quando se fazem estudos de viabilidade econômica e financeira de empreendimentos
enfim, eventuais incorporadores, essas contas elas entram muito aí para conseguir viabilizar isso. E aí eu acabei falando agora isso, qual a diferença entre cada um deles, né? Também existem outros incentivos, por exemplo, se alguém tiver um terreno em ZEIS 1, 2, 4 e 5, com uma área superior a 1.000 metros quadrados, e em ZEIS 3, que são aquelas mais comuns no centro da cidade, superior a 500, você pode ganhar um incentivo, ganhar até 20% da área construída computável se você tiver usos não residenciais, uso misto. Você também tem a outorga onerosa para a HIS, ela é gratuita, então você pode construir a mais do que você, né, enfim, pelo coeficiente de aproveitamento, sem pagar por isso, como um estímulo, justamente para viabilizar esse tipo de empreendimento. E no HMP você tem alguns descontos. Outro instrumento bem interessante que surgiu nesse plano diretor é a cota de solidariedade. Basicamente, ele diz o seguinte: para terrenos com área computável acima de 20.000 metros quadrados, que são terrenos grandes, né, empreendimentos com uma escala considerável, como uma contrapartida por esse volume de investimento que está sendo feito pelo privado, 10% disso tem que ser direcionado à habitação de interesse social. Como que isso pode acontecer? No próprio edifício, pode ser um uso misto, né, de diferentes faixas, num prédio no mesmo lote, por exemplo, no mesmo terreno, ou a doação de um terreno próximo, ou se o empreendedor não tiver interesse em nenhuma dessas três alternativas, você doa 10% do valor do terreno para o Fundurb, que é aquele caixa que eu comentei, que vai para habitação social, transporte, etc. É uma espécie também de estratégia de arrecadação para se voltar a investimentos públicos que o plano diretor trouxe. Queria só falar rapidamente, também acho que isso pode interessar vocês, né? A função social da propriedade é isso que eu tinha comentado, de a gente ter estratégias para fazer com que o uso da cidade seja dinamizado, seja otimizado e com mais equilíbrio entre as diferentes faixas de renda. Quando você tem um terreno ou um imóvel, né, que está ali há muito tempo, eu vou colocar assim, um imóvel não edificado, com área superior a 500 metros quadrados, com coeficiente de aproveitamento utilizado igual a 0, ou um imóvel subutilizado, um estacionamento com uma casinha, imóvel com área superior a 500 metros, cujo coeficiente de aproveitamento utilizado inferior ao mínimo definido por lei, ou um imóvel não utilizado que tenha no mínimo 60% da sua área construída desocupada, como ocorre muito no centro, você está sujeito a uma notificação da prefeitura. Isso é uma iniciativa que a prefeitura tem que fazer, iniciou há 2 anos, e aí a partir do momento que você recebe essa notificação, ela vai dizer, se você tem um imóvel não edificado, você tem que parcelar ou edificar. Se você tem um imóvel subutilizado, tem que parcelar ou edificar. Se você tem um imóvel construído subutilizado, você é obrigado a utilizar. E tem prazos para isso, a partir do momento que você é notificado. 1 ano para apresentar o projeto, 2 anos para iniciar a obra e 5 anos para concluir. Existem casos aqui em São Paulo que foram notificados, que já estão com obras em andamento. E utilizar pode ser, inclusive, empreendimentos que vão de baixo, né, baixo, médio e alto padrão. O importante é utilizar o terreno. A gente sabe que não é simples assim, né, mas é um incentivador, né, para que a gente possa ter mais adensamento. A partir do momento que você é notificado, se você não fizer nada, você paga mais 2% na alíquota sobre o valor do imóvel no IPTU. Não fez nada no 2º ano, 4%. 3º ano, 8%. 4º ano, 15%. 5º ano, 15%. A ideia é que, se você realmente não fizer nada nesse período, a ideia é que isso estimule você a fazer algo, construir algo, ocupar de alguma forma, porque vai ficar extremamente oneroso. Se você realmente se o proprietário continuar com o imóvel não edificado, subutilizado ou abaixo, né, da ocupação, você pode ser desapropriado com títulos da dívida pública. É um instrumento aí que a
Exatamente, é um fisco, é um confisco. É um confisco. E aí você vai ser, além de ser desapropriado, você vai ser pago com um título, se eu não me engano, em 10 anos, e com um título que não tem muito valor, né? Então, vale mais a pena fazer algo, né? Incorporar, empreender, é uma coisa bem é um instrumento muito interessante. E aí você pode dizer, bom, eu não tenho dinheiro para fazer isso, prefeitura. Então, existe um outro instrumento que a prefeitura vai fazer um chamamento e dizer quem tem interesse em se associar. Isso é uma coisa que acontece aí no meio privado, né? Quando você quer incorporar uma série de unidades, e aí você, por exemplo, compra, né, diversos imóveis e pode dar em contrapartida o valor equivalente, né, do terreno, ou em unidades habitacionais equivalentes àquilo que foi adquirido. Só que isso acontece entre ente privado e ente público. Isso ocorre por meio de um chamamento, né, é uma coisa que é divulgada no Diário Oficial, e aí é uma oportunidade, né, uma forma de também estimular, porque a gente sabe que, além de adaptações de legislação de bombeiros, entre outras questões, principalmente em projetos do centro, que é uma dificuldade, né, que é uma discussão interessante, tem a questão de capacidade de investimento. Quando o poder público se manifesta como um consorciado, pode ser uma alternativa interessante, mas isso tem... Vai te oferecer sociedade e vai te acharcar, é isso que ele vai fazer. Lá no Gestão Urbana, lá no GeoSampa, lá no GeoSampa você tem o mapeamento dos imóveis que foram notificados até então. Isso é bem interessante. Então, e diferentes categorias, né? Você é notificado, aí você pode apresentar uma defesa para dizer, não, veja, eu vou começar daqui a pouco, não é que está abandonado. Aí a prefeitura vai analisar, ou não, não encontrei o proprietário do imóvel. E realmente aí pode até acontecer um arrendamento da propriedade. Então, aqui a gente tem nessa direita, a gente tem além de uma consulta na prefeitura, a gente consegue ter a noção de como está o andamento do lote, né? Não utilizado, situação, notificado. IPTU progressivo, foi aplicado? Sim, então já está incidindo aquela alíquota que eu comentei. De repente, se vocês tiverem alguém que tem um imóvel que foi notificado e não está sabendo, é um bom instrumento de consulta, ou que pode vir a ser notificado, né? Também houve alguns estímulos interessantes do ponto de vista da preservação cultural, né? Ele estabeleceu alguns critérios de bens que são tombados, áreas de urbanização especial. Vou dizer aqui um exemplo: a Vila da Chácara a Vila do Jockey, ali em Pinheiro, né? Uma vilinha que tem uma urbanização especial e é de interesse daquilo ser preservado, foi delimitado no zoneamento. Áreas de proteção paisagística, áreas de proteção cultural. Uma área de proteção cultural é o Cine Belas Artes, que foi entendido que aquele é um espaço que merece ser preservado como um cinema de rua, e em contrapartida pode ganhar alguns estímulos de IPTU, enfim, para que esse dinheiro seja direcionado na própria manutenção do imóvel. Então, aqui é um exemplo, né, que foi bem emblemático aqui em São Paulo. Também existem territórios de interesse de cultura e paisagem, que, a partir de um projeto de lei, você, por exemplo, o Beco do Batman, na Vila Madalena, tem um projeto aí de lei em andamento que está dizendo que, num determinado perímetro, aquilo é interessante para a cidade como uso, atividade cultural, e a contrapartida, se esse projeto de lei for aprovado, é que dentro desse perímetro as licenças de funcionamento sejam facilitadas, você ganha desconto de IPTU, tudo isso para criar também estímulos de uso nessa escala mais de preservação. A transferência do direito de construir é quando você, por exemplo, você tem um imóvel numa área que é delimitada pelo zoneamento para ser um parque urbano. Um exemplo é o Parque Augusta. A incorporadora queria construir lá, né, fazer um empreendimento, mas o zoneamento não permitia. O acerto feito foi que o potencial construtivo daquele terreno fosse transferido para outro, do interesse da incorporadora, e, em contrapartida, aquela área fica preservada como parque, né? Porque então são o caso do Bexiga, próximo ali do Teatro Oficina. Você também tem você também tem uma outra situação
de bens tombados. Eu tenho um bem tombado, eu sou proprietário de um casario, né, que é tombado pelo Compresp, mas eu gostaria de aproveitar o coeficiente de aproveitamento daquele terreno. Então, eu transfiro, eu vendo isso, né, para outro lugar, para que isso possa existir, e aí são outros estímulos para que aquele bem seja preservado e não demolido, né, porque você tem, não é todo bem que é de interesse para a cidade cultural que é tombado. Então, isso é um estímulo bem interessante para que um proprietário preserve algo que não é tombado, por exemplo. Bem, eu vou dar um panorama geral das zonas, tá? Mas os principais pontos eu já coloquei aqui. Você tem, na parte de zoneamento, aquelas macroáreas, elas têm uma outra definição. Então, quando a gente começa a entrar na zona, né, que vai regular o uso, a ocupação do solo, né, a qualidade dessa ocupação, ele separa em territórios. Territórios da transformação, da qualificação e preservação. São zonas que estão dentro daquelas macroáreas, territórios que estão dentro daquelas macroáreas. Então, na de transformação, são as zonas do zoneamento que estão previstas exatamente para se transformar, né, para serem as que vão ser objeto de transformação nos próximos anos, enquanto a gente vai crescendo 1 milhão de habitantes até 2050. Trago aqui um exemplo que eu já coloquei, né, que é a Rebouças, com a ZEU, por exemplo. Você também tem as zonas de território de qualificação, que é o zoneamento que quer, então, qualificar as zonas que já são mais bem estruturadas, e aqui eu acho que vocês vão se familiarizar com alguns nomes. Então, por exemplo, aqui na Rebouças, no lado oposto à ZEU, você tem a ZECOR, que são essas zonas que ficam bem nas bordas das zonas estritamente residenciais, que elas funcionam como uma espécie de transição entre essa área, que vai ser muito adensada, né, com gabarito alto, e essas zonas historicamente menos ocupadas, arborizadas, muitas delas da companhia City. E aí a ideia é criar eixos comerciais no meio, como a Gabriel Monteiro da Silva, por exemplo, estimular esse tipo de ocupação nesses miolos dessas áreas muito residenciais, também para evitar que você tenha que pegar o carro, andar muito longe para ir para a padaria, para a farmácia, e também uma questão de segurança pública. Então, você tem diferentes tipos de ZECOR, e sempre na legislação ela vai te dizer qual que é o uso mais compatível. Aqui eu posso ter um gabarito um pouco maior, aqui eu posso ter uma clínica, aqui eu posso ter uma padaria. Então, na consulta da legislação a gente consegue ir vendo, mas o interessante é que existe espaço e estímulo para se empreender comercialmente também nessas zonas muito residenciais. Você também tem essa cinza, né? São as zonas mistas, são as zonas que já são são os miolos de bairro, né? Onde a gente tem muita mistura de uso residencial e não residencial. Moema, aqui onde a gente está, nos Jardins, são bons exemplos, né? Então, já historicamente, você tem todos os tipos de ocupação, tem da casinha ao condomínio, mas também tem estímulos em termos de área computável, né? E fachada ativa, uso misto, para que você possa melhorar, qualificar esse comércio. Essa marrom aqui, elas são as zonas de centralidade, elas foram criadas para estimular esses polos de comércio, vou dizer aqui, Teodoro Sampaio, estou usando Pinheiros como exemplo, que eu acho que ele é bem emblemático. Cardeal Arco Verde, Arthur de Azevedo, você tem esses eixos comerciais que são muito importantes, né, nos bairros, que você não precisa ir até muito longe, e nessas zonas você também tem estímulos em percentuais menores, como aqueles que eu falei dos eixos. Então, não é simplesmente uma demarcação do que pode e não pode ser, mas esse plano diretor de zoneamento sempre tentou associar o zoneamento com algum estímulo, alguma contrapartida para que a cidade fique mais qualificada. Principalmente nos corredores. Principalmente nos corredores. O território de qualificação também traz aí um estímulo a essas zonas mais roxo escuro e mais roxa clara, são zonas de preservação das indústrias que existem em São Paulo ainda, né? Às vezes, quando a gente chega de estrada em São Paulo, a gente vê uma série de indústrias, e essas zonas foram criadas para que
numa eventual aumento delas, né, no entorno disso, aquilo fique como um território pré-determinado de estímulo. E essas mais clarinhas, essa aqui roxinha um pouco mais clara, elas são mais voltadas ao estímulo de zonas de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa. Esse aqui é o Jaguaré, do lado aqui da USP, aqui embaixo, essa meio marrom claro, para que, olha, eu quero criar um centro de pesquisa, onde eu poderia ocupar isso? Quais são os incentivos? Olha, tem uma liberdade do Jaguaré, é interessante consultar a legislação. Assim como tem as zonas de ocupação especial, e essas são onde estão o Embi, o Pacaembu, a cidade universitária, o Autódromo de Interlagos, o Ibirapuera, que são equipamentos que têm uma escala muito grande, uma ocupação muito específica, que se alguém quiser fazer se for proposto algum tipo de modificação, é necessário que se faça um PIL, que é aquele instrumento que eu falei lá atrás, para se adensar mais, caso, por exemplo, aqui se quisesse criar usos residenciais em volta da USP, ou como é o caso lá do Jockey Club, que também recentemente foi apresentada uma proposta, tudo isso tem que passar por um plano de intervenção urbana para depois se criar aqueles prédios que são apresentados, né, nesses projetos. Também, eu não sei se uma outra situação interessante se criou também incentivos para usos mistos em áreas mais de assentamentos irregulares e conjuntos habitacionais, por exemplo. Então, você tem as zonas de centralidade de uso misto, que é incentivar o comércio também com ganhos de área computável, e também você tem incentivos de zonas de uso misto e de centralidade, que geralmente são esses comércios que vão se estabelecendo na beirada, né, desses assentamentos regulares, muitas vezes já existem, mas a ideia é tentar regularizar isso, né, e não fazer a remoção, porque é um comércio local, tem a sua importância, mas sempre associado a algum tipo de ou preservação ou incentivo. Vou passar rapidinho, né, aqui são as zonas de preservação. Então, aqui, esse lote bem curvo aqui é o Copan, por exemplo. Então, vocês conseguem identificar quais são os lotes que estão determinados com isso, que podem receber o TDC, né, a transferência do direito de construir, é bem transparente isso. Você também tem as unidades de conservação, que é esse verde mais escuro, que é o Parque da Serra da Cantareira. Você também aqui, esse verdinho no meio que eu coloquei, é o que vai ser o Parque Augusta, são as ZEPAs, destinadas a parques mais urbanos, com remanescência de Mata Atlântica, que também podem ter o TDC aplicado, um instrumento interessante. Essa zona verde mais clarinha é lá para Parelheiros, Marcilac, Cipó, né, APA. Você tem uma economia agrícola muito grande no extremo sul, muito interessante no extremo sul da cidade, que também, não vou entrar em detalhes, mas também podem receber estímulos para que isso seja preservado, né? Boa parte da agricultura familiar aí que acontece no extremo fornece alimento orgânico para as escolas municipais. Isso tem muito a ver com a legislação que a gente está falando. Por último, também preservação, você tem as zonas estritamente residenciais, Jardim Europa, Jardim América, e as que são predominantemente residenciais, onde já é admitida uma mistura de uso não residenciais, como Vila Beatriz, aqui Vila Anglo-Brasileira, ali no acesso para a Avenida Pompeia, que você já vê tem uma oficina, uma clínica, uma casa, né? Já não é estritamente residencial. Estritamente residencial é geralmente unifamiliar, arborizado, coeficiente de ocupação muito baixo. Já indo aqui para os minutos finais, um instrumento que mudou, isso é bem também importante para quem trabalha no mercado imobiliário, até então, na legislação anterior, você tinha que cumprir a taxa de permeabilidade que a legislação colocava, né, para cada terreno. A partir dessa mudança para terrenos a partir de 500 metros quadrados, além da taxa de permeabilidade, você tem que cumprir outros requisitos ambientais, e eles podem ser de diversas formas. Isso é feito a partir também de uma consultoria, né? Pode ser um muro vertical, arborização, terreno, área permeável,
reutilização da água, tudo com a ideia de tentar incentivar que nos lotes maiores você tenha uma qualificação ambiental melhor. E isso é determinante para que a licença de funcionamento aconteça, né? Também você tem alguns parâmetros de incomodidade, né? Dependendo do tipo de uso que você tiver, ele vai dizer que você tem que atender a uma regulação de emissão de gases, emissão de ruído, né? Como é o mais comum, emissão de radiação, emissão de odores. Isso cabe ao poder público na hora de você fazer o licenciamento dessa atividade e verificar. E a ser cumprido, claro. Também você tem lotes, né, em lotes de 20 mil a 40 mil metros quadrados, você é obrigado a doar 5% de área verde e 5% para a área institucional, sendo que pode chegar até 30% de área pública. Em terrenos acima de 40 mil metros quadrados, aí você também tem que incluir 10%, você tem 10% de área verde que tem que ser destinada como área pública, 5% de área institucional e 15% para sistema viário, que é justamente para você criar uma rua no meio da quadra e não criar uma gleba enorme. São obrigatoriedades que são colocadas aí, que são muito interessantes aí para quem está querendo empreender num terreno muito grande, né, de 20 até mais de 40 mil metros quadrados. Pois não? Domingo, né? Na Argentina, um carro de 1917 ficou enclausurado, porque foram construídas ruas. O cara que enquanto ele pisar o carro, falei isso, obrigado. Fechou o carro lá dentro. Então. Às vezes acontecem essas coisas, né? É interessante, né? Pensando que isso vai... Bem lerdo, né, meu? Viu tudo isso acontecendo e ficou quietinho. Você vê que a legislação ela é importante, né? Daqui para frente evitar, por exemplo, situações assim. E aí outros itens interessantes também, por exemplo, além do largamento das calçadas, você tem um incentivo de uso misto dos edifícios garagem. Aqui nesse mapa, a gente consegue ver nessas manchas mais roxas que próximas a linhas de transporte público, você tem alguma delimitação de algumas zonas em que você tem o estímulo a edifícios garagem, como era muito comum no centro da cidade. Se você quiser, por exemplo, construir um edifício garagem, você tem que fazer um estímulo, você ganha a área não computável e se você tiver fachada ativa, né, no térreo, uso misto, e atender a um certo parâmetro ambiental na cobertura. Então, você consegue aliar mobilidade urbana, que é você chegar até um terminal de transporte, parar seu carro, ter um comércio nesse edifício para que ele não fique, né, não tenha nenhum tipo de, evitar não ter nenhum tipo de movimento, e também atende a um parâmetro ambiental. É bem interessante. Você também tem uma exigência de vestiário para usuários de bicicleta no momento do empreendimento, né? Isso foi colocado, se antes era obrigado uma vaga de garagem, agora não é mais, agora é obrigado a exigência de vestiário e um número mínimo de vagas de bicicleta. Isso é muito importante também na hora de viabilizar um empreendimento. Você também tem um controle de gabarito no entorno de 20 metros ao redor das vilas, para você evitar, por exemplo, que um empreendimento muito grande faça sombra nessas vilinhas que a gente tem em alguns miolos de bairro. Então, é como se houvesse um círculo imaginário aí, que é uma faixa, né, imaginária, que você não pode construir acima de determinada altura, justamente para que, quando em determinado momento do dia, você fique sombreando aquilo e acabe com o direito de sol da pessoa. E, para finalizar, isso também é muito interessante, você tem o uso misto incentivado em todo o município. O que quer dizer? Você tem um incremento que pode chegar até 50% de área não computável em lotes de até 250 metros quadrados, localizados naquelas macroáreas mais distantes, onde tem muita vulnerabilidade urbana. Isso é um incentivo para você estimular o comércio local em regiões mais periféricas. Quem tem um lote de 250 metros quadrados não é um comerciante, enfim, não é
um empreendedor que tem, às vezes, muito capital para empreender, muito capital, né, de giro, e quando você dá um desconto na área computável, é um estímulo para que ele possa permanecer lá, expandir o seu negócio, viabilizar diferentes tipos de negócio no mesmo lote. E, por último, acho que isso é também bastante interessante, você tem um fomento a algumas atividades econômicas. Por exemplo, existe uma associação entre o CNAE da empresa, né, que é aquele número, aquela categoria de atividade do CNPJ, e algumas atividades que foram consideradas como baixo risco. O que quer dizer? Quando você tem uma atividade de baixo risco, que está em decreto lá no site que eu comentei, no Gestão Urbana, você, por exemplo, não precisa atender a largura mínima de via. Então, às vezes, você tinha algumas atividades, né, uma atividade comercial, que se a via não tivesse X metros, você não podia licenciar ela. Com essa relação de atividades que até a consulta fica associada com o CNAE para facilitar, né, a interpretação disso, então eu posso, não posso, você consegue, numa consulta, ver se você pode ter a clínica de ortopedia numa rua que tem 3 metros de largura, enfim. Se for de baixo risco e atender a todos os outros parâmetros que eu comentei, né, vagas, aí você tem que consultar a legislação, você pode. Isso também é um estímulo para para dinamizar a economia local. Essas são medidas que eu acho muito interessantes, principalmente para miolos de bairro, áreas distantes, pequenos comércios. E se você consulta disso, né, por exemplo, eu falei das zonas, né, é um jogo de cruzar aqui. Então, eu tenho lembrem, território, essa é uma tabela que está anexada na legislação, por exemplo. Então, você tem os territórios de transformação, qualificação e preservação. Aí você tem as zonas, você localiza lá a zona que você tem, e a partir do tipo de uso que você vai também encontrar na legislação, é residencial, não é residencial? Qual é o tipo de residencial? É residencial horizontal conjugado, residencial vertical em um único edifício, residencial vertical em 2 edifícios. Isso tudo está relacionado, né, na legislação. Você faz esse cruzamento, e sim e não, pode e não pode, pode e não pode. Uma vez que você identificar que pode, aí você vai lá na relação das atividades de baixo risco, por exemplo, e vê se a minha atividade é R2H1, se não me engano é horizontal, com uma ocupação mais simplificada. E associa o número esse grupo de atividade com o seu CNAE e vê se é de baixo risco. Se isso, de repente, tiver numa rua mais estreita e atender a alguns outros parâmetros de incomodidade, de vaga mínima, vaga de utilitário, por exemplo, você pode licenciar aquilo. Outro exemplo também é que, às vezes, você não tem espaço, né, para o utilitário, né? Então, você pode licenciar uma determinada atividade de carga e descarga. Você não tem espaço para carga e descarga e aquilo está obrigado. Então, você pode, dentro de um determinado raio, fazer um convênio com estacionamento ou com um galpão, enfim, algum estabelecimento que vá atender essa necessidade de carga e descarga e aí, então, fazer a compensação dessa falta de espaço que você tem no seu lote. São algumas medidas que são interessantes. Então, o que são esses grupos de atividade de baixo risco? Para facilitar a instalação de atividades não residenciais em todo o município e manter a oferta de empregos de forma descentralizada na cidade, alguns grupos de atividade foram dispensados das exigências de vagas de estacionamento de carga e descarga, além do que eu comentei da largura de via. Além disso, as atividades enquadradas como de baixo risco foram dispensadas do atendimento da largura de via, mínima de via. Aí você tem alguns critérios, como é necessário que o empreendimento atenda alternativamente aos seguintes critérios: situar-se em uma edificação com área construída de até 1.500 metros quadrados e instalar-se em uma área de até 500 metros quadrados. Se a gente olhar assim no geral, é o porte de um comércio pequeno, médio, e isso é bem interessante para estimular aí o licenciamento de uma atividade de pequenos e médios empreendedores, e isso ocorre aí, né, então, nas zonas mistas, zonas de centralidade, mas principalmente tem situações para cada caso, né, mas o foco é isso ocorrer
nas bordas, lá na periferia mesmo, para levar mais emprego para lá, enfim. E basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha dado um panorama geral e obrigado.